Dando sequência ao nosso ciclo de palestras, vamos para a 6ª palestra do dia. Eu gostaria de apresentar, antes de apresentar para vocês a próxima palestrante, eu gostaria de lembrar que as nossas palestras estão sendo gravadas e que nós iremos disponibilizar depois para todos através das nossas mídias sociais, para que vocês reexaminem, revisitem as palestras e também distribuam para suas redes. Então, queria apresentar agora para vocês a Nara Novaes, VP de Planejamento e Criação da NETSA. A Nara é formada em jornalismo pela PUC Campinas, especializada em gestão de pessoas pela FGV, trade marketing pela ESPM e pós-graduada em branding e gestão de marketing pela BSP Business School. A Nara vai falar para a gente do Destino Guadalajara, que foi veiculado na edição 83 da revista Eventos, dentro do projeto Primeiro Destinos Mexicanos para Eventos. Nara, por favor. Eu que agradeço. Você prefere aqui ou aqui? Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui e contar um pouco da minha experiência no México. Como o Sérgio me apresentou, eu sou vice-presidente da agência NETSA. Vamos lá, minha apresentação já está no ar. Como é que eu passo aqui que não está rolando? Do outro lado. Vamos lá. Bom, na NETSA nós somos especialistas em eventos, campanhas de incentivo e experiências de marca para mais de 300 clientes diferentes. E como eu fui para o México com esse olhar do especialista, né, de entender como é que a gente pode aproveitar a infraestrutura e a diversidade cultural da cidade que eu fui para levar experiências diferentes de marca para os nossos clientes. Eu estive em Guadalajara, que é a segunda maior cidade do México, depois da capital. Fica a cerca de 500 quilômetros da capital e tem 5 milhões de habitantes. Então, é uma grande metrópole. E o que mais me impressionou, né, primeiro, quando chegou o convite e eu vi que eu não ia para uma região litorânea, me causou um certo estranhamento. O que eu iria encontrar nesse lugar, né? E Guadalajara é uma cidade grande e, à primeira vista, muito parecida com São Paulo na sua magnitude, mas o que diferencia realmente é toda a diversidade cultural que a gente encontra, né? Unindo muito o antigo, o tradicional, com o super contemporâneo, e como é que as tradições espanhola e indígenas elas se mesclam na história e na arquitetura e na gastronomia da cidade. Para começar o passeio, Guadalajara tem muitos prédios históricos e o que mais me impressionou é como esses locais públicos eles estão super prontos para receber eventos, né? Não são só espaços privados hoje que recebem grupos corporativos, grupos turísticos. Mas eu iniciei o passeio pelas regiões, pelas cidades satélites de Guadalajara. Fiquei hospedada no Hilton, e que em frente ao Hilton tem um Expo, o maior centro de exposições de toda a América Latina, tem mais de 116 mil metros quadrados e recebe todo tipo de eventos e shows e estrutura de feiras neste espaço. E isso faz com que a estrutura hoteleira da cidade, para atender a magnitude desse Expo, seja muito grande, né? Guadalajara tem uma oferta de leitos e hotéis de redes internacionais bastante grande. Bom, a gente começou fazendo a inspeção, principalmente nas cidades satélites, que são cidades de até 100 quilômetros de Guadalajara. A primeira delas foi Tequila, onde são fabricadas as principais tequilas do mundo, através da extração e destilação do agave azul. E em Tequila, o grande diferencial para o turismo e para levar grupos de experiências em viagens de incentivo, ações de premiação, é realmente o tour que as tequilarias, que as destilarias oferecem para este público.
Então, eu tive a oportunidade de fazer o tour na José Cuervo e em outras destilarias. Então, existe um expresso, é um trem de luxo com uma série de atrativos dentro do trem que faz o circuito Guadalajara-Tequila, que é cerca de 70 quilômetros de distância. E o grupo tem a possibilidade de fazer todo o tour por dentro do processo de destilação. Então, desde colher o agave nos campos de plantio até o processo então de extração do líquido da planta e destilação nos barris, né, e entender os vários tipos de tequila que são extraídos, né? A prata, a ouro. A gente conhece muito internacionalmente a José Cuervo como é a marca mais importante e de maior volume no mundo em tequila, mas eles têm uma série de tequilas também super premium e garrafas que chegam até a $3.000, que são as garrafas da reserva da família. E é possível fazer todo este tour conhecendo a história da tequila, que tem uma história mística para o povo mexicano muito grande. Inclusive, Tequila é uma cidade reconhecida pela Unesco como um pueblo mágico, que são as cidades que guardam as histórias indígenas e as lendas todas muito fortes na sua tradição cultural. Outra cidade que nós visitamos nos arredores de Guadalajara foi Tlaquepaque, e eu tive a feliz surpresa de estar em Tlaquepaque num dos momentos mais importantes da cidade durante todo o ano, que eu estive lá em novembro do ano passado, durante as festividades dos Dias dos Mortos, que é uma das festividades, junto com o Carnaval, no México, das mais importantes para a cultura deles. Tlaquepaque, ela fica a cerca de 30 minutos de Guadalajara, é uma cidade muito próxima, faz parte da grande Guadalajara, e é onde acontece o principal festival do Dia dos Mortos, onde a cidade é tomada pelas Catrinas, que são as representações, né? E as representações e os altares, a cidade inteira fica cheia de altares. Eu tirei fotos de altares em homenagem a Frida Kahlo, a Diego Rivera, aos músicos todos mexicanos que são conhecidos internacionalmente. Os altares estão presentes dentro das casas, dentro dos espaços públicos, dentro de todos os restaurantes, hotéis, porque acontece realmente um festival. É uma oportunidade super interessante de entender o Dia dos Mortos como uma celebração de vida e de morte, né? Diferente do nosso Dia de Finados católico, que a gente tem aqui no Brasil também, e que é sempre muito mais introspectivo ou de tristeza. Lá realmente é uma festa, é um carnaval. Eu também me pintei, a gente sai como no carnaval, andando pela rua, degustando tequila, é realmente uma festa. E Tlaquepaque é um centro dessa tradição muito forte. Existem concursos de altares pela cidade inteira, onde a população vota nos altares, enfim. Além disso, Tlaquepaque, fora dessa época do Dia dos Mortos, conta também com uma série de galerias de arte, de galerias de antiguidades, bistrôs. É uma cidade bastante charmosa, com muitos pequenos museus. E isso faz com que ela seja um atrativo também para grupos corporativos, pequenos grupos que possam fazer esse tour turístico pela cidade. Por fim, o último destino nas proximidades de Guadalajara que eu estive foi Guaxmontones. Guaxmontones é uma cidade, um povoado muito pequeno, bastante indígena, e que fica às margens de um grande rio, um grande e importante rio. E Guaxmontones é reconhecida mundialmente como patrimônio também da Unesco, porque ele conta com estas pirâmides... Opa, desculpa. Conta com essas construções que foram datadas do período de 350 a.C., que são estruturas arquitetônicas criadas pelas civilizações que ocupavam essa região e hoje fazem parte de um sítio arqueológico, né? Recebe visitantes para tours guiados, mas diferente das experiências que os colegas tiveram em outros sítios arqueológicos, aqui era um lugar de referenciar os deuses, não tinha sacrifício humano nessa região, mas eram altares
realmente altares para agradecimento das colheitas, agradecimento pelo clima, né? E é um lugar muito preservado e que tem um museu também, então que o tour guiado faz a visita pelo museu para entender toda essa história que está desde 350 a.C., muito bem preservada. Nesse espaço também tem algumas canchas, que são as quadras, né, como o William também viu, na região que ele esteve, são as quadras onde eles faziam torneios. Mas diferente, nessa região, o guia até me contou que, diferente de outras regiões do México, que quando o time perdia, eles eram degolados, aqui nessa região, quando o time perdia, ele era simplesmente um perdedor. Era bastante para resolver questões políticas. Bom, nesse entorno todo, eu também visitei muitas haciendas, que são construções do século XVI, né, antigas fazendas da região, de grande influência espanhola na sua arquitetura e em toda a sua decoração e no seu paisagismo, e que hoje são transformados em hotéis de super luxo, em spas, galpões onde antes eram guardadas safras, hoje elas são espaços para eventos. Então, são fazendas que têm poucos quartos para receber grupos muito pequenos, porque é tudo super premium VIP, mas com espaços para eventos para receber de 200 a 300 pessoas tranquilamente. Bom, voltando para Guadalajara, o que teve realmente de muito interessante na cidade, que me agradou demais, foi a questão da flexibilidade dos profissionais do segmento de eventos, né? Eu visitei uma série de hotéis de bandeiras internacionais e de bandeiras locais, e realmente eles se mostraram muito receptivos às ideias, preparados tecnicamente, dispostos a fazer acontecer, realmente muito com o espírito que a gente encontra nas boas ocasiões aqui no Brasil, né? Não é um povo amarrado ou com muitos problemas para a gente criar grandes maluquices que a gente gosta de fazer nos nossos eventos. E sempre a cidade, como eu falei para vocês, tem regiões financeiras que concentram muitas multinacionais, prédios altíssimos espelhados, como a gente tem aqui em São Paulo, mas em toda esquina você tem manifestações culturais e muito foco na gastronomia local, que faz com que a cidade seja muito rica culturalmente. Eu visitei na cidade alguns hotéis, os principais hotéis. O Rio Plaza, por exemplo, é o prédio mais alto da cidade, tem mais de 500 quartos e uma estrutura de suítes presidenciais, onde é possível fazer eventos, de salas muito com toda a estrutura, bons pés de direito. Enfim, eu fui muito focada nesse olhar de quais são as limitações que a gente encontra tanto, às vezes, em grandes cadeias de hotéis no Brasil, e que lá realmente me surpreendeu pela qualidade. O Hilton, onde eu fiquei hospedada, como eu comentei com vocês, é o hotel que fica em frente ao Expo Guadalajara, que é o Expo que tem agenda o ano inteiro. Então, realmente, a rede hoteleira ela tem uma alta de preenchimento dos leitos muito forte. Intercontinental, o interessante da minha experiência no Intercontinental é que eles me fizeram visitar todas as possibilidades do hotel através de um tour gastronômico. Então, eu fui recebida num bar de tequila, depois, as boas-vindas num bar de tequila no hotel. Depois eu fui para uma suíte presidencial para fazer uma degustação de pratos locais. Depois a gente foi para o rooftop, ou seja, todos os espaços de eventos possíveis dentro do Intercontinental. Eles criaram uma experiência gastronômica e sensorial para apresentar o hotel para mim. Eu achei bastante interessante. E o Festa Americana, ele está incrustado no centro comercial da cidade, no centro financeiro. É uma bandeira local. E também com a grande vantagem deste hotel é porque ele fica realmente numa região onde tem muitos bares, boates, cassinos. Então, você consegue hospedar os grupos numa ótima estrutura de quartos e salas para convenções, por exemplo, mas também pode usar o entorno, porque existem uma série de restaurantes e uma noite muito agitada e muito importante lá em Guadalajara. Por fim, mostrando os hotéis que eu visitei, além das fazendas, o Casa Fayette eu trouxe como destaque, porque é um hotel boutique, e ele faz parte do pequeno grupo de hotéis no mundo inteiro classificados como hotéis de luxo, boutique, que recebe cerca de... Ele tem cerca de 100 quartos.
porque ele é uma casa modernista e foi construída uma torre de apartamentos acoplada. E o Casa Fayette, ele tem toda uma assinatura de um escritório italiano de design que fez com que seus espaços ficassem todos com essa decoração vintage, anos 30, 40, que realmente faz a diferença, desde as suas amenities até a gastronomia assinada, com toques fusion, né, modernos, mostrando toda uma parte mais jovem, hipster da cidade. As pessoas, elas saem para visitar o bairro onde o Casa Fayette está localizado, com bicicletas vintage oferecidas pelo hotel. Então, realmente é uma experiência bem diferenciada. Como eu falei para vocês, os espaços públicos em Guadalajara, eles são super abertos e flexíveis para receber eventos. Diferente do que a gente tem aqui em São Paulo, tanta dificuldade em fazer projetos, eventos em espaços da prefeitura ou do estado, né? Lá todos os parques, praças, museus, igrejas, teatros, centenários estão abertos e muito prontos para receber estrutura de eventos sociais e corporativos. Esse, por exemplo, é o Museu Cabañas, é um dos principais de toda a Guadalajara. Era um antigo orfanato do século XVIII, e ele foi transformado em museu, onde tem desde telas dos principais que todo mundo conhece, como Frida Kahlo, Diego Rivera, como tem o maior acervo do Orozco, que é um dos principais muralistas mexicanos, que é de Guadalajara. Aqui imagens do Teatro Degolado. É um grande teatro que foi feito realmente para espetáculos mais clássicos, de ópera e de orquestras, mas hoje recebe também peças mais modernas, de dança contemporânea, e ele também tem uma estrutura para que sejam realizados eventos de premiação corporativos, por exemplo, dentro dessa estrutura. E, por fim, o centro histórico, que realmente, como eu falei para vocês, todos os prédios públicos, em cada secretaria diferente que você entra, você se depara com um grandíssimo mural do Orozco, você se depara com os murais do Diego Rivera, enfim. A história do México está muito forte e viva em toda a cidade, né? Você atravessa a rua e chega numa rua, num espaço super comercial, cosmopolita, com muitos jovens nos bares, nas mesas, nas calçadas. E do outro lado da rua você tem um prédio centenário, né, recebendo com programação cultural. Tudo isso muito focado no turista, mas também muito preparado para o turismo corporativo, o que é mais interessante. Então, realmente, a minha experiência em Guadalajara me surpreendeu, porque o foco, pelo menos quando a gente pensa em planejamento de eventos, é sempre muito nas praias, nos resorts, né? Como é que a gente faz para levar os grupos para um hard rock café, sendo que existem uma série de outras estruturas e possibilidades que são incríveis. E Guadalajara me surpreendeu realmente. Acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de ter visitado a cidade que me surpreendeu tanto. Obrigada. E olha que a Nara não foi visitar algo que é muito caro a todos os brasileiros, que é o estádio de futebol onde o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 1970, né? Guadalajara também mora no coração de todos os brasileiros, porque lá o Brasil fez bonito. Eu queria agradecer, em nome da Nara, do Paulo Sérgio, da Vanessa, que estão aqui agora. Agradecendo a vocês, eu agradeço a todos os demais palestrantes que fizeram parte desse conjunto de palestras que nós apresentamos aqui.
Esse conjunto de palestras que nasceu há 4 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro Destino Brasileiros para Eventos, e convidamos na ocasião 30 organizadores de eventos para visitar e conhecerem cidades espalhadas de sul a leste, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, e foram naquela ocasião Cuiabá, Belém, Porto Alegre, Gramado, Vale dos Vinhedos, São Luís, enfim, o Brasil inteiro foi visitado naquela ocasião e nós repetimos depois um segundo destino, 2 anos depois. No ano passado fizemos o terceiro destino brasileiro, que foi aquele que nós trouxemos para fazer palestras aqui. Então nós tivemos palestras aqui, o Tony Coelho falando de Campo Grande Bonito, nós tivemos 8 palestras sobre o México, que foi a primeira experiência internacional desse projeto, com apoio total da CPTM, e eu quero aqui cumprimentar e agradecer a pessoa da Diana Pomar, que nos apoiou bastante, assim como a Aeroméxico e a Copa. E aqui no Brasil eu quero agradecer também a TAM e a Accor, que nos possibilitaram a realização do terceiro destino. E com isso eu quero agradecer a todos que vieram assistir a esse verdadeiro pupurri de palestras, mostrando cada uma delas um pedaço do Brasil e um pedaço do México. E nós tivemos a oportunidade de ver um Brasil maravilhoso, um Brasil que também sabe receber muito bem, mas infelizmente nós tivemos que ver o quanto nós temos que aprender com o México ainda. Porque o turismo é prioridade no México, é prioridade dos governos mexicanos, e com isso eles conseguem fazer não só estruturas incríveis, mas também preparar o povo para receber muito bem o turista, seja a lazer, seja para eventos. Muito obrigado e até a BAVE 2019.